paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando com a lição de número 8 do dia 24 de maio de 2020. E hoje tem como tema: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? O texto áureo desta lição diz bem assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que estão edificadas por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém? A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 e 27. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. No Evangelho de Mateus 7, a partir do versículo 24, diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras, essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amados, veja bem, hoje eu não vou estar cantando hino, mas eu já quero entrar dentro desse assunto. Veja só o que a introdução dessa lição ela nos diz. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo, ele formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Quando Cristo ele consumou a obra lá na cruz do Calvário, aqui nessa introdução já diz que ele formou a igreja, ele formou uma nova humanidade, um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, uma nova nação, um novo povo, e você está incluído nele. Amém? Mas vamos continuar.
Um edifício espiritual, primeira parte. E a parte 1 diz assim: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Ele desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. É um negócio tremendo. Veja bem, o templo de Jerusalém era uma coisa exclusiva dos judeus. Os gentios não tinham esse direito. Por quê? Porque existia o cerimonialismo, vamos usar dessa forma, os ritos, das leis cerimoniais, que consistia na circuncisão, na bebidas, nas festas, nas luas novas e por aí afora. Quando Cristo ele consumou a obra lá na cruz do Calvário, ele aboliu essas leis cerimoniais. Aquilo que então o gentio não tinha direito de chegar no templo, ele passou agora a ter esse direito. Judeus e gentios, não havia mais diferença entre um e outro. Todos eram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque Jesus Cristo aboliu tudo isso lá na cruz do Calvário. Continuando. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Vou repetir. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra a Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus, os gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que estes são pedras vivas em um edifício espiritual. Só que coisa tremenda. Em Jerusalém construíram o templo, esperando que Deus habitasse naquele templo. Salomão mesmo disse que o templo não pode conter Deus. Estevão, quando estava dentro dos sacerdotes, e ele começou a falar que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu tenho uma notícia para te dar. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você é o templo. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de mim. Nós somos o templo do Deus vivo, que agora é a igreja de Jesus Cristo. Ele fala através de você. Você sente a presença de Deus. Você sente que Ele está em você.
em que você pode abrir a boca a hora que você quiser e você fala diretamente com Ele. Amém? Continuando. A pedra angular na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Para se construir um edifício, hoje em dia se faz o baldrame, né? Aonde que depois em cima, onde que é colocado concreto, e depois em cima deles vai se construindo as paredes. Aí vai se formando as colunas para se poder construir. Antigamente havia uma pedra, que a partir daquela pedra, aonde que se começava a construção do prédio. Mas tinha que ter essa pedra principal. E Jesus Cristo, Ele é esta pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus Cristo é essa pedra de esquina, esta pedra angular, que ela foi rejeitada pelo povo judeu. Mas, graças a Deus, os que o receberam, que creram na sua obra, que Ele é o Messias, o Cristo, aquele que havia de vir. Graças a Deus, que isto chegou até nós, e nós estamos aqui hoje, meditando, falando da palavra de Deus. 4 diz assim: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitou tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Assim como também os apóstolos testificaram em ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, a própria palavra de Deus, os salmos trazem que Cristo é essa pedra angular, essa pedra de esquina, ela é a pedra de tropeço. Para os judeus, para os fariseus, saduceus, escribas que tinha naquela época, Jesus Cristo era uma pedra de tropeço. Porque o Senhor trazia dentro das Escrituras qual que deveria ser a postura do povo. E eles então se irritavam, procuravam de uma forma ou de outra para tentar matá-lo. Mas a palavra de Deus diz assim, que, portanto, a pedra angular desse novo santuário, quem é? É o próprio Jesus Cristo. Que Ele habita em mim, Ele habita em ti, Ele habita no meio da igreja, no meio do povo de Deus.
Glória a Deus por isso. Maravilha, vamos lá. Os fundamentos, ou melhor, o fundamento apóstolo e profeta. Conceito de apóstolo. Vamos entender um pouco sobre isso. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. No Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo o fundamentou. Veja bem, Jesus havia separado os seus discípulos. Os seus discípulos, eles se tornaram o quê? Os apóstolos. Porque eles vivenciaram Cristo, eles acompanharam a obra que Cristo veio, eles assistiram a obra, eles viram o que? A morte de Jesus Cristo, eles viram depois o que? A ressurreição. Jesus Cristo apareceu para eles e determinou que esse evangelho fosse pregado a todo mundo. Então, mas como que teve lá um traidor que se suicidou, que foi Judas, Jesus, ele levantou quem? O apóstolo Paulo. Ele foi chamado diretamente pelo Senhor no caminho de Damasco. E o apóstolo Paulo fez uma obra extraordinária. Esse apóstolo de Jesus Cristo. Ele escreveu 13 epístolas. Deixou um ensinamento enorme para aqueles que gostam de ler a palavra, de aprender a palavra e se sustentar pela palavra de Deus. E aqui diz, aqui no final desse tópico, aqui diz assim, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram o quê? Comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, que é o fundamento da igreja, o fundamento aonde que você se sustenta e se mantém fiel a Deus. Continuando, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim, como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Na Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituído ou anulado
por revelação, testemunho, profecia posterior. Nós conhecemos, talvez vocês já conheçam, tem pessoas que querem trazer uns ensinamentos que você vê que não se enquadra dentro da palavra de Deus. Lá no livro de Efésios, a palavra de Efésios, não, perdão, no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 9, o apóstolo Paulo, ele fala bem assim, ó: admiro-vos que tão depressa passasse de um evangelho para o outro, a qual que não existe outro. Aí ele diz que mesmo um anjo dos céus vos traga o evangelho, que não seja esse o que eu tenho vos ensinado, que seja o que? Anátema. O que é anátema? Maldito. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que, ela tem que ser familiar para você, para que você possa entender. E se você vê alguém pregando algo que você vê que não se enquadra dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo, despreze. São espinhos que vêm para dentro da nossa garganta, querendo que você engula. Não faça isso. A palavra de Deus nos diz que isso é anátema. Isto é, então, maldito, é maldição. Amém, meus irmãos? Continuando. A parte 3 do segundo tópico. O testemunho dos profetas. A palavra grega, profeta, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésio, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estiveram oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. E assim, os profetas neotestamentários que falavam, inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Amados, a palavra de Deus, ela está sustentada. Ela está o quê? O melhor que seja, sustentado o quê? Na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Nós vivemos uma vida o quê? Com Cristo. De que forma que nós vivemos essa vida com Cristo? Baseado na palavra de Deus. Os profetas que profetizaram, eles profetizaram aquilo que Deus ele ordenou, aquilo que Deus falou com ele. E isso serviu o quê? Para o quê? A edificação da igreja de Cristo. Para que a igreja de Cristo esteja o quê? Alicerçada e alimentada com a sua palavra. Entenderam? Aqui diz assim, olha só que interessante. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, quer dizer que isto no passado estava oculto, mas agora não, agora foi revelado, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram que participantes da promessa. Você, eu, a igreja de Cristo,
somos participantes das promessas de Deus. Deus, ele prometeu. Deus, ele cumpriu. Deus, ele enviou o seu Filho para que nós agora pudéssemos o quê? Ter uma vida com ele. Edificado na palavra de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Vamos continuar. A parte 3. Edificados para a morada de Deus. Aqui diz assim, primeiro, um edifício bem o quê? Ajustado. É a expressão, todo edifício bem ajustado, ele cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônica, o crescimento da igreja também depende de todo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de quê? De Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. A nossa vida com Cristo é um desenvolvimento. É um processo contínuo de conhecimento e de comunhão com Ele. A nossa vida com Cristo é de contínua comunhão. Você ora, você fala com o Senhor, você lê a Sagrada Escritura, você vê as promessas que Deus tem para a sua vida. E você começa a conhecer o Deus que você serve. O Deus que habita contigo. É aquele que fala contigo continuamente. E aqui vai dizendo, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônica, o crescimento da igreja também depende de todo ser bem ajustado a Cristo. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós crescemos na graça e no conhecimento até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Aquele varão que agrada a Deus, que Deus ele se alegra em estar falando contigo, de estar contigo, de estar ouvindo as tuas preces, as suas orações. E ele se agrada muito. Houve o crescimento. Você chegou da estatura de um varão perfeito. Em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 18, diz bem assim: e todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós somos o quê? Transformado de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Você, meu irmão, reflete a imagem de Cristo. Aleluia. Você reflete que Deus, ele habita em sua vida. Continuando. Templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja,
o lugar de encontro, é isso mesmo, deixa eu ver. É o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Você viu só que coisa maravilhosa? Você é o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Eu não sei a intimidade que você tem com Deus, mas eu espero que essa intimidade que você tem com Deus, você seja aquele que conversa com Ele continuamente. Talvez você fale, eu converso com Ele quando dobro meu joelho e vou orar. Não, você tem que conversar com Ele nessa hora que você dobra o joelho e vai orar, mas você tem que ter o costume de estar falando constantemente com Ele, porque Ele habita dentro de você. A hora que você abrir a boca para falar e querer falar com Ele, Ele vai estar dentro de você, Ele vai estar ouvindo o que você quer e Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe se você chorou durante a madrugada. Ele sabe se você está triste ou se você está alegre. O que importa é que Ele te conhece, Ele conhece você, Ele sabe de você, Ele sabe de tudo o que você precisa. Antes de você abrir a boca para falar com Deus, Ele já sabe de tudo que você vai falar. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Então aqui, ao desfrutar da comunhão divina, o crente ele recebe o livre acesso à presença do Pai. Você tem a liberdade de se dirigir a Deus, seja qualquer que for a hora do dia. Pode ser durante a madrugada, pode ser pela manhã, pode ser durante o dia, pode ser na entrada da noite, pode ser na hora que você estiver tomando um banho, não importa a hora. O que importa é que você abra a boca e fale com Ele. Amém? A última parte diz assim: morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava-se um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja formada por judeus e por gentios. Amém? Você é a morada do Altíssimo. Amados, o crente ele tem que ter consciência que ele não é uma pessoa qualquer. O crente tem que ter consciência que ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus, ele habita em você. A terceira pessoa da Trindade habita em você. Quando você sai para trabalhar, o Espírito Santo de Deus, ele está juntinho de você e está indo com você. Quando
Quando você vai deitar, o Espírito Santo ele deita juntinho com você, porque ele está dentro de você. Para nós entendermos um pouco melhor isso, no Antigo Testamento tinha a Arca da Aliança, que era uma arca feita com a madeira de acácia, simplificando as coisas. Ela era revestida de ouro. Era revestida de ouro por dentro e por fora. Vou repetir. Ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Era através dessa arca que Deus ele se manifestava no meio do povo de Israel. Era através dessa arca que a presença de Deus estava no meio do povo de Israel. Quando Deus ele aparecia para falar com Moisés, com Arão, era através da arca. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E nós passamos agora a ter acesso diante de Deus, não precisando de sacerdote. E essa arca da aliança agora é você, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz, e ele falou assim: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos deixarei o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Ele habita em mim. Então, nós somos o que? A morada do Deus Altíssimo, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. A conclusão desta lição diz bem assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Isso é uma realidade mesmo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e os testemunhos dos profetas não podem ser revogados. Amém? Esta é a lição de hoje, que trouxe como tema: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Para o domingo que vem temos a lição 9, do dia 31 de maio de 2020, que traz como tema o mistério da unidade revelada. Amém? Se inscreva, irmãos, se inscreva nesse canal. Vocês se inscrevendo nesse canal, vocês vão estar me ajudando. E vocês me ajudando, vou ter muito mais motivo para estar meditando, estudando a palavra de Deus. As dúvidas que você tiver, passe para mim, mande aqui por esse canal que eu vou estar te respondendo. E eu tenho certeza que Deus vai estar nos abençoando. Amém? Um abraço.